Pessoal, meu nome é Gustavo Maltache e na semana passada eu fiz uma apresentação sobre o nosso case de ateliê de software lá no Agile Trends Gov, que aconteceu aqui em Brasília. E a gente recebeu uns pedidos aí de informação da palestra e tal, então eu pensei nessa ideia de refazer a palestra aqui gravando em vídeo, né? É, Lá no Agile Trends, a palestra foi limitada em 18 minutos, então foi uma coisa mais corrida. Eu vou tentar, eu não vou extrapolar demais em relação ao que apresentei lá, não. Vou tentar seguir o conteúdo que eu apresentei lá naquele dia e futuramente eu até desenvolvo isso em algum blog, algum artigo. Mas de qualquer forma eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais calma, então talvez ultrapasse um pouco os 18 minutos que eu apresentei lá. Bom, então vamos lá. Bom, lá no MRE, né, no Itamaraty, a gente tinha até 2010 aquele modelo tradicional de posto de trabalho. E com os acordos do TCU, a IN4, a gente adotou o modelo que a gente chama aí de modelo tradicional da Esplanada, que é o modelo de fábrica de software usando Waterfall, RUP, né, e ponto de função. Bom, isso aí para a gente foi um fracasso completo, né? Nós ficamos 4 anos, né, de 2011 a 2015 mais ou menos, com fábrica de software nesse contrato e a entrega foi, assim, a qualidade das entregas e o resultado final foi péssimo. A gente tinha atrasos surreais de projeto, a gente tinha baixíssima qualidade nas entregas, um turnover muito alto, quer dizer, toda hora tinha mudança de equipe, então às vezes até você conseguia chegar numa equipe boa, mas logo depois mudava a equipe. Enfim, no geral a gente pode dizer entrega zero. Eu acho que talvez nós tenhamos entregado com qualidade aí, não sei, 5, 10% do que a gente deveria ter entregue nesses anos todos. E quando a gente pensa nisso, né, a gente sempre, eu acho que na TI nós temos um problema de autoestima, né? A gente sempre acha que o problema é com a gente. E eu acho que a gente já pensava assim, putz, será que a gente não está gerenciando direito? Será que a gente não está fiscalizando, punindo e tal, né? Mas analisando isso, a gente viu que na verdade não. Na verdade a gente tem uma equipe muito forte, a gente tem uma equipe dedicada, competente, e a gente fiscalizava de perto, a gente gerenciava de perto, mas era realmente o modelo que limitava a gente, né? Era essa concepção de fábrica, né? Desse processo fabril de desenvolvimento de software, que parecia não atender a gente. Então, com isso, a gente formulou uma série de hipóteses, né, sobre o problema, que hoje a gente até confirmou, mas na época eram hipóteses. Né? Qual eram as nossas hipóteses que a gente via como problema do modelo? Primeiro, um problema na filosofia, quer dizer, na concepção do conceito de fábrica de software. Segundo, na metodologia. E terceiro, na métrica, né, no caso, ponto de função. Bom, então vamos lá. O problema do conceito, do processo de fábrica de software, que ele se baseia no processo industrial de fabricação, que diz o seguinte: se você fizer uma divisão de tarefa, quer dizer, você coloca lá, olha, você vai fazer análise de requisito, você vai fazer arquitetura, você faz o banco, você faz a programação, um outro cara testa e assim por diante. Se você fizer uma divisão de tarefa, uma especialização, e você fizer um controle estrito do processo, quer dizer, você definir bem o que cada um tem que fazer, você definir as entradas e saídas de cada processo e assim por diante, se você fizer isso, você tem um sucesso total. A gente sabe que não é assim. E a gente sabe que não é assim por vários motivos. Primeiro, porque software tem deseconomia de escala. Então, quer dizer, você adicionar todo esse ferramental de fábrica e achar que você vai aumentar a equipe e assim vai produzir mais, isso é uma falácia, né? E segundo, que programação não é repetitivo. Você não programa sempre a mesma coisa e você não analisa sempre a mesma coisa. Cada projeto de software é um projeto único, né? Cada projeto tem a sua especificidade de negócio, cada projeto tem a sua especificidade de implementação e de arquitetura. Se os projetos fossem iguais, você não precisava desenvolver, era só dar um copy-paste, era só copiar e colar. Mas exatamente porque não é repetitivo é que o processo industrial ele não é adequado. Mas o problema principal não é nem esse. O problema principal com essa filosofia, com essa concepção de fábrica, é que faz a gente esquecer da importância de uma equipe altamente qualificada. Né? Faz parecer o seguinte: não, você não precisa de uma equipe boa. Você tem processo e você tem divisão de tarefa. Você não precisa de uma equipe boa. Você pode botar lá 100 estagiários e é só eles seguirem o processo que eles vão produzir bem. Tão bem quanto 100 caras sênior. Né? Tão bem quanto, porque o que importa é o processo, o que importa é a divisão de tarefa.
Então, esse é o grande problema da filosofia, quer dizer, o impacto principal disso é a questão de fazer a gente ignorar a importância de uma equipe qualificada. Bom, em relação à metodologia, né, da cascata, do waterfall, aí é aquilo que a gente que está mais acostumado com ágil já sabe, quer dizer, entregas lentas, não tem muita novidade aqui, né? Pouca iteração e, bom, e muita remuneração por papel também, né? A pessoa entrega lá, a fábrica entrega um documento de visão, entrega um monte de casos de uso, já começa a receber por isso, né? Porque o trabalho foi feito de fato, mas na verdade você não tem nenhum código rodando ainda. Dependendo da forma de remuneração do contrato de fábrica, tem contrato, por exemplo, que a empresa recebe às vezes 10% do valor da contagem estimada pelo documento de visão, aí recebe mais 25%, 30% pelos casos de uso. Então, quer dizer, às vezes a empresa recebeu metade do valor total do projeto, pela contagem estimada, né? Metade do valor total só por entregar papel. Quer dizer, não entregou uma linha de código ainda. Bom, e aí a gente chega ao problema do ponto de função. O primeiro problema do ponto de função é que ele é uma medida de tamanho, né, do escopo, que é diferente das outras medidas, né, de recurso e de tempo. Então, quando eu vou calcular um cronograma, quando eu vou calcular uma equipe que vai trabalhar no projeto, eu estou trabalhando com hora, né, eu estou trabalhando com dia, estou trabalhando com semana, né, em geral. Quando eu estou trabalhando com ponto de função, eu trabalho num tamanho funcional que não tem tradução direta para tempo e não tem tradução direta, né, para eu poder planejar o meu cronograma e o meu uso de recurso. Então eu tenho, por exemplo, no caso do nosso contrato, a gente tinha demanda, às vezes, de 5 pontos de função que levava o mês inteiro para ser feita, por conta de uma complexidade qualquer, e a gente tinha demanda, às vezes, de 25 pontos de função que eram feitas em um dia. Ainda mais se você for olhar, por exemplo, o roteiro de métrica do CISP, tem muita coisa ali, por exemplo, de item não mensurável, que você consegue, é factível uma pessoa produzir 10, 15 pontos de função por dia. Dependendo da demanda que for feita, né? Então é difícil você trabalhar com ponto de função para o planejamento, né? Ele dificulta o planejamento. Um segundo problema do ponto de função é que ele não permite remunerar qualidade. Quer dizer, como é que eu pago o teste automatizado? Como é que eu pago um front-end mais rico, por exemplo, com Angular e uma série de interações e validações no front? Né? Eu não tenho como remunerar isso. Aí é claro que a gente pode dizer, mas você pode colocar isso no TR, e aí colocar isso na sua licitação como se fosse um SLA, né, um nível de serviço e tal. Bom, você até pode, mas você também não quer engessar assim. Porque até isso, até a questão do front-end que você vai fazer, até a questão da automatização de teste que você vai fazer, ela é contextual. Ela depende do projeto e às vezes ela depende até da sprint. Ela pode variar de acordo com a sprint. Então, você não quer se engessar e colocar isso no edital para que tudo seja feito do mesmo jeito. Novamente, não é uma fábrica, né? Cada projeto tem a sua realidade. Então, a gente não está produzindo coisas homogêneas, a gente está produzindo coisas diferentes, então a gente tem que permitir essa diferenciação. Bom, e um outro ponto é que o ponto de função não permite remunerar a evolução do processo. Quer dizer, a gente está numa era em que a gente fala tanto de melhoria contínua, né, de adaptar o processo, né, de responder a mudanças, né, de ser lean, de ser enxuto, né? E o ponto de função ele ingessa. Então, se eu tenho, por exemplo, uma gama de artefatos que foram previstos no meu termo de referência na licitação, o ponto de função já foi calculado, né? A empresa, quando calculou o valor do ponto de função, ela já calculou isso pensando naqueles artefatos que ela vai entregar. Então, se você chega, por exemplo, e aumenta o número de artefatos, porque você viu que pelo seu processo você precisaria aumentar, em tese, a empresa deveria receber mais por isso. Então, você deveria aumentar o valor do ponto de função. Né? Só que a gente sabe que com ponto de função não funciona assim. A gente não tem essa maleabilidade. Então, no dia a dia, na prática, o ponto de função, ele por engessar isso, né, por engessar aquilo engessar, vamos dizer, a relação entre o ponto de função e o trabalho que ele está remunerando, por engessar isso, você não consegue evoluir. Claro que você pode fazer pequenas evoluções que não impactem no esforço. Né? Você faz de comum acordo e beleza. Mas as grandes evoluções que você quer, por exemplo, reduzir esforço, né, você não tem como adequar o valor do ponto de função a isso. Bom, então, com base em todos esses problemas e nesse nosso diagnóstico, a gente, desde o início aí do processo de fábrica, né, esses anos que a gente ficou com fábrica, a gente foi estudando e a gente estudou alternativas. Né? A gente estudou bastante Scrum, XP,
Crystal, Kanban, enfim, a gente foi estudando para ver o que a gente poderia ter de alternativa. E para a gente o que mais de tudo isso, claro, você sempre aprende com tudo, né? Mas de tudo isso, talvez a filosofia mais importante, não é um método, mas a filosofia mais importante que a gente encontrou, eu acho que foi a do software craftsmanship, né? O craftsmanship ele é difícil traduzir para o português, seria talvez. Tem gente que fala software artesanal, tem gente que fala artesanato de software, artesania de software. A gente chama de ateliê, tem outras pessoas que chamam de ateliê de software, enfim, é difícil uma tradução direta, né? Mas antes de explicar a filosofia, acho que é importante falar do que é um craft, né? A palavra craft, ela também é difícil traduzir, mas ela se refere a uma espécie de arte e artesanato de alta qualidade. A comparação que eu gosto de fazer é com um móvel de design, né, feito à mão. Então, imagina uma cadeira de design. Ela é uma cadeira que precisa funcionar como cadeira, porque ela é um móvel que vai ser usado, né, ela é uma cadeira, ela tem um aspecto funcional, mas ao mesmo tempo, ela não é um móvel de fabricação de larga escala que você vai comprar numa loja barata de móvel. Ela é um móvel que você entende vai usar os melhores materiais, vai usar a melhor mão de obra, vai ter um excelente acabamento. Você não vai ver lá cola aparente, um parafuso solto, você não vai ver isso. E ela vai ter uma excelente durabilidade. É aquele móvel que você vai deixar para o seu bisneto e ele ainda vai poder usar. Então essa seria a ideia do craft, né? Dessa ideia do produto de alta qualidade. E obviamente por causa disso, em geral feito à mão, obviamente com uso de ferramentas, de apoio e tal, mas feito em pequena escala, né? E associado ao craft existe também uma questão ética, né, que é a questão do profissionalismo, é a questão de você fazer uma coisa pelo dever de fazer, né, é a questão do artesão, né, do cara que está fazendo, do craftsman, né, do cara que está fazendo isso, dele ter uma responsabilidade pessoal, né, pelo produto, né, dele se dedicar a fazer, vamos dizer, o produto do estado da arte, né, com a melhor técnica possível. Eu acho interessante aqui uma comparação, por exemplo, com o trabalho de um médico. Imagina um médico, por exemplo, um cirurgião, ele não esteriliza os equipamentos antes da cirurgia porque ele tem medo que o paciente vá fiscalizá-lo. Ele não esteriliza os equipamentos porque ele tem medo do SLA ou porque ele assinou um contrato com SLA sobre esterilização de equipamento. Ele não faz isso. Aliás, se você precisar fiscalizar se o seu médico esteriliza o equipamento, é melhor você trocar de médico, né? Você não pode confiar num profissional assim. Então, quer dizer, a gente entende que o médico faz isso porque ele é regido por uma responsabilidade pessoal, por um código de ética profissional. Porque ele entende que é importante fazer a coisa certa em si mesma, né? Ele tem um dever de fazer a coisa bem feita. Então é um pouco essa ideia, né, que está nessa ética do profissionalismo, né? Bom, e aplicado a software, a gente entende o seguinte: não é que software, eu não quero entrar no debate de software ser um craft ou não ser um craft. A gente entende que isso são metáforas. Então você pode entender o software, o desenvolvimento de software, como um processo fabril, é uma metáfora. Eu acho que é uma metáfora ruim, mas é uma metáfora. E você pode entender o software como uma metáfora do craft. Então, quer dizer, comparando aí com o móvel, né, você pode entender que o desenvolvimento de software é como se fosse a fabricação em larga escala de móvel, num processo industrial, ou você pode entender desenvolvimento de software como se fosse um processo artesanal de móvel, de design de pequena escala. A gente acha que essa segunda metáfora do craft é muito melhor para descrever o processo de desenvolvimento de software. Então, bom, como está dizendo aí embaixo, né, a gente acha que desenvolvimento de software não é uma atividade fabril e é uma atividade de criação. Tem muita criação, muita complexidade, e não é uma coisa reduzida a processo, né, processo bem definido, a processo linear. A gente entende também que existe uma questão de qualidade intrínseca, né, que não basta funcionar, né, isso é a questão já entrando aqui no desenvolvimento de software mesmo, né, na ideia do software craftsmanship. Não basta funcionar, ele tem que ser bem feito também. Não adianta você construir um software lá cheio de gambiarra, cheio de gato e dizer que está funcionando, né? Ele tem que ser bem feito. A gente entende que a coisa bem feita ela traz confiança, ela é mais fácil de manter e assim por diante. E por fim, a ideia do software craftsmanship, ela, como a gente comentou antes em relação à fábrica, que a fábrica não valoriza,
né, a mão de obra qualificada. No caso do software craftsmanship, como a gente pode esperar, é o contrário, né? A gente entende que a qualificação da equipe é o centro de tudo. Se você não tem uma equipe qualificada, não há processo no mundo que vai te salvar. Não há processo no mundo que vai fazer uma equipe pouco qualificada desenvolver software de qualidade. Bom, então a gente implementou, a partir dessa filosofia, a gente implementou uma série de práticas. E aí, bom, a gente já tem um ano rodando nessas práticas, no que a gente chama de ateliê de software, e eu vou apresentar sete grandes práticas ou aprendizados que a gente tem feito. Eu fiquei com uma dificuldade, né, com uma dúvida de como chamar essas práticas, porque não é exatamente algumas não são exatamente práticas, são mais como se fossem culturas, outras são mais como se fossem princípios. Então, na dúvida de como chamar, eu resolvi chamar de aprendizado. Então, eu vou apresentar aqui 7 aprendizados que a gente teve com um ano de prática do ateliê. Bom, primeiro aprendizado. A gestão da TI deve ser bem organizada. Quando eu falo gestão, eu falo a sua equipe de gestores, de fiscais, de gerentes, né? E não o pessoal de desenvolvimento técnico em si, né? Então a gestão precisa estar muito bem organizada. Primeiro você precisa conhecer a sua capacidade e saber explicar a sua capacidade. Isso porque, para você ter produto de qualidade, você precisa limitar o número de projetos em andamento. Então não adianta, se você tem uma equipe com a qual você consegue tocar 4, 5 projetos, não adianta você tocar 10, 15. Você não vai conseguir se organizar e você não vai conseguir atentar à qualidade que o modelo de ateliê de software demanda, né? No processo de fábrica, se você acredita na fábrica, né, a nossa sorte é que a maioria de nós não acredita na fábrica. Mas se você acreditar realmente que o software é fabril, você não tem esse problema de capacidade. Porque você abre para a fábrica como se fosse comanda de garçom indo para a cozinha, né? Você anota lá na comanda, projeto tal, projeto tal, projeto tal, entrega. O cara vai ficar lá 3 anos fazendo, em tese, né, em teoria, 3 anos depois, ele vai te trazer os produtos, os softwares todos funcionando bem. Essa é a teoria. Agora, no caso do ateliê, não. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Você tem que acompanhar de perto. Existe um processo de muito detalhe, né, de muito, vamos dizer, capricho, né? Capricho mesmo, capricho técnico. Então, você precisa acompanhar mais de perto. E eu coloquei explicar bem a capacidade, porque você precisa alinhar isso para cima. As pessoas, né, da alta gestão e tal precisam entender o processo novo com o qual você está trabalhando e precisam valorizar isso e entender que a sua capacidade não é infinita, que você precisa focar em alguns projetos principais. Bom, uma outra melhoria de gestão que a gente fez foi uma ferramenta de ALM, né, de Application Lifecycle Management. A gente usa a suíte da Atlassian, que é mais conhecida aí pelo Jira. Né? O Jira é o pacote de gestão de demanda, mas existe o Confluence para gestão de documentação, o Bitbucket para gestão de código, né, que seria o Git, e o Bamboo como ferramenta de build e deploy. Então a gente usa essa suíte toda, integrada com rastreabilidade, automatizada. Hoje a gente faz deploy direto na produção pela ferramenta também, integrado com o Sonar também para qualidade de código. Enfim, então essa automação toda trouxe muita produtividade para a gestão da nossa divisão. Bom, o segundo aprendizado é que, bom, como a gente falou muito, né, de qualidade, de qualificação da mão de obra, a equipe de desenvolvimento tem que ser altamente qualificada, motivada e com senso de responsabilidade. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente exige isso tudo no nosso termo de referência, né? Tudo foi previsto no nosso edital e na contratação. Todos os desenvolvedores têm que ser full stack. Quer dizer, o cara tem que conhecer a pilha inteira, desde parte de modelagem de negócio, passando por modelagem de dados, programação back-end, programação do front, UX, né, experiência do usuário, user experience, tudo isso o funcionário tem que saber. Não existe divisão de perfil, a gente não separa em analista de requisitos, arquiteto, não existe essa separação, e não existe separação também de testes, nem de quality assurance, né? A gente entende que a qualidade e o teste ela tem que ser prioridade ao longo de todo o processo de desenvolvimento de software. Não é uma coisa a ser feita no final, numa verificação posterior. E a gente até acha que uma verificação posterior por uma equipe separada de testes, muitas vezes pode acabar tirando um pouco da responsabilidade da equipe e jogando na equipe de testes
a garantia da qualidade. A gente acha que não, todo mundo é responsável pela qualidade. Uma segunda prática nossa é a diligência prévia de capacidade. Todo desenvolvedor alocado no nosso contrato, e lembrando, nosso contrato é 100% in-house, todos os desenvolvedores têm de estar aqui, esse é um modelo do ateliê, quer dizer, a pessoa tem que ter um envolvimento grande com o negócio, tem que conhecer o cliente, né? O modelo remoto, ele é um modelo mais adequado para quem acredita no conceito de fábrica, né, que não é o nosso caso. Bom, então a diligência prévia de capacidade é o seguinte: todo funcionário alocado aqui tem que passar por uma diligência prévia de capacidade com a nossa gestão. E nessa diligência prévia, o funcionário tem de apresentar um case técnico, incluindo, enfim, código-fonte, modelo de dados e tal, do que ele já fez anteriormente. Né? Então, a ideia disso é garantir que o contrato está sendo cumprido, quer dizer, que as pessoas que estão sendo alocadas aqui são realmente capacitadas a trabalharem de acordo com os nossos parâmetros. Bom, um terceiro ponto é a pirâmide invertida, então o número de júniores não pode ser maior que o de pleno, que não pode ser maior do que o do de sênior. Então, com isso, a gente tem uma equipe muito qualificada e isso impede que ocorra, como muitas vezes ocorre em fábrica, de você ter um sênior com 15 estagiários, 10 estagiários, não sei. Enfim, isso permite uma evolução, uma interação, enfim, uma qualidade técnica muito maior para a equipe inteira. Uma outra prática que a gente faz é de rodízio, então é muito interessante que algumas dessas práticas de rodízio os próprios desenvolvedores já começaram a fazer e a gente só endossou. Então, por exemplo, o rodízio na ferramenta de Build Deploy, que é uma ferramenta que exige alguma atenção para criação e atualização de scripts, etc. Isso aí a gente faz um rodízio para não ficar sempre uma equipe fixa nisso. A gente faz rodízio entre projetos. Uma coisa que o pessoal começou a fazer também é rodízio entre back e front-end. Então, quem programou no back ou quem é melhor no back vai para o front na próxima sprint e vice-versa. Isso é muito importante também para disseminar o conhecimento e manter a qualificação da equipe. Então, isso é o tipo de prática que quando os próprios desenvolvedores trouxeram essa prática, e é interessante quando você deixa uma equipe altamente qualificada trabalhar, né, e trabalhar bem, a própria equipe começa a pensar e a sugerir ideias de melhoria contínua e de melhoria da qualidade técnica do processo, do código e assim por diante. Então isso foi um exemplo bacana do que aconteceu. Uma outra coisa que a gente remunera é estudo de código, né, isso mais para manutenção. Então, uma das ficções do modelo de contratação atual, né, do modelo tradicional, é que você vai contratar uma fábrica e o cara, só lendo a documentação do seu sistema, tem de ser capaz de dar manutenção no seu sistema. Isso não existe, né? Para quem conhece desenvolvimento de software sabe que isso não existe. Então a gente resolveu remunerar o estudo de código, né? Se o cara nunca viu o código antes, ele precisa estudar o código para poder dar manutenção. E o bacana é que a gente tem tido resultado empírico excelente em relação a isso, né? Os estudos que a gente fez, logo em seguida, os desenvolvedores que estudaram código foram capazes de fazer manutenções, inclusive evolutivas, de funcionalidade nova, de um jeito que a gente não tinha no passado, nem às vezes com a equipe que já estava dando manutenção há um ano. Então a gente teve assim, um aumento da qualidade muito sensível em relação a isso. E por fim a gente investe bastante em novas tecnologias. Então a gente está sempre estudando, a gente fez estudo de React, estamos com estudo de Protractor, fizemos alguns dojos de teste unitário. Então a gente está sempre, enfim, estudando novas tecnologias. Isso é muito importante para a gente da gestão, para a gente começar a mapear para onde a gente vai. Né? A gente acha que não é porque a gente é do governo que a gente tem que ficar fazendo software como a gente fazia há 20 anos atrás ou 10 anos atrás. A gente pode também estar na vanguarda e a gente acha importante a gente conhecer essas tecnologias. Bom, terceiro aprendizado é que a gente acha que expectativa é importante. Então, um dos problemas da fábrica é que você baixa muito a expectativa. Né? O produto demora tanto para sair e quando sai com tanto problema que se estiver salvando é um milagre. Tem lá um botão salvar. Se você clicou em salvar e salvou, na fábrica isso é um milagre. Então isso faz a gente baixar demais a expectativa. E a gente acha que não. A gente acha que tem que manter a expectativa alta para a qualidade do produto ser alta.
Então, primeira regra nossa é o seguinte: funcionar é o mínimo. Cara, você entregou uma sprint e tem lá um formulário, e eu clico em salvar e salvo o formulário no banco, funcionou? Cara, isso é o mínimo. Isso aí não tem fogos de artifício aí. Isso aí é o mínimo do mínimo. Funcionar é o mínimo. Não existe no nosso modelo aqui entregar uma sprint que não funcione. Né? O que a gente quer é muito além disso. A gente quer o pixel perfect, quer dizer, é o perfeito até o pixel. A gente quer um alinhamento perfeito, uma experiência do usuário muito boa. A gente quer mensagens de erro que façam sentido para o usuário. A gente quer um layout que seja intuitivo e natural de usar. Então, quer dizer, a gente quer, a qualidade é o detalhe, né? Então a gente tem trabalhado com isso e tem inclusive recusado entregas por defeitos mínimos. Às vezes a sprint está perfeita, está tudo funcionando, mas a gente recusa a entrega porque alguns detalhes, às vezes de layout, de mensagem e tal, não estão de acordo com a nossa expectativa. Bom, aí o quarto aprendizado, isso aqui é muito importante, que é o seguinte: a responsabilidade tem que ser retribuída com poder e respeito. E aí entra o seguinte: como vocês devem ter percebido, a gente delega muita responsabilidade aos desenvolvedores. Muita. Pô, o cara tem que ser full stack, tem que saber tudo, né? Tem que se conhecer do negócio até o deploy. Tem que trabalhar com pixel perfect, né? Com perfeição até o pixel. Quer dizer, a demanda que a gente faz em cima dos desenvolvedores é muito grande. Então a gente tem que retribuir isso, né, empoderando os desenvolvedores e respeitando o trabalho técnico deles. Então, algumas coisas que a gente faz: a gente dá muita autonomia de trabalho, a gente não se mete no trabalho técnico, na forma de organização deles. Então, os desenvolvedores têm autonomia. A gente respeita a opinião técnica, inclusive de prazo. Então, não existe aqui imposição de prazo. Não existe assim: olha, esse aqui é o scope, tem que estar pronto até a data tal. A gente não faz isso aqui. A gente, pessoalmente, eu acho que você fazer pessoas trabalharem no final de semana ou virar à noite por conta de uma demanda que às vezes nem é tão importante assim, nem agrega valor, eu acho isso ofensivo e desrespeitoso com os profissionais. Então a gente não faz isso. Quando a gente tem um prazo importante, a gente trabalha do jeito certo, que é o seguinte: olha, eu tenho um prazo negocial importante, sei lá, no dia 15. O que dá para a gente fazer até lá? E aí a gente negocia o escopo, né, que é o jeito certo. E a gente respeita também a opinião muito em relação à técnica, né? Em termos de arquitetura, em termos de que ferramenta usar, que ferramenta não usar, a forma de estruturar o Git, enfim, tudo a gente delega bastante, ouve bastante, respeita muito a opinião técnica. Outra coisa que a gente faz, a gente divide o risco, né? Nós da gestão. Então não é como se a gente deixasse o pessoal do desenvolvimento direto em contato lá com a área de negócio, com o cliente, e aí desse toda a responsabilidade e deixasse todo o risco na mão do desenvolvimento. Não, a gente da gestão da TI assume o risco. Então, por exemplo, o PO do projeto sempre é um cara da gestão da TI. É sempre um cara nosso aqui da gestão. Então isso já representa vamos dizer, uma assunção da responsabilidade pela gestão da TI. E segundo, quando a gente tem algum problema, por exemplo, o que seria um problema? Uma diferença de interpretação, né, um mal entendido em relação a uma determinada funcionalidade, e aí na hora da entrega da sprint a gente percebeu que aquilo foi errado. Bom, a gente não diretamente penaliza a empresa assim. Imediatamente eu vou lá e vou punir a empresa porque entendeu errado. Não, a gente entende que falhas de comunicação ocorrem no processo. E a gente vê isso como um problema, sim, claro, você não quer produzir coisa errada, mas a gente vê isso não como vamos dizer, uma ocasião para punição, mas como uma oportunidade para melhoria contínua. Então a gente se reúne e fala: vem cá, o que a gente errou? Será que a gente não vacilou na hora de fazer a história? Será que foi o PO que estava ausente? Né? Quer dizer, às vezes não necessariamente é culpa do desenvolvimento, pode ser culpa nossa da gestão de não ter sido presente nas dailies, de como o PO não ter funcionado bem. Então a gente vê o problema como uma oportunidade de melhoria contínua. Então isso também é divisão do risco. E isso cria uma cultura de a gente aceitar o risco, né? De a gente correr determinados riscos. As pessoas se sentem à vontade de ir um pouco além, tanto em termos de qualidade como em termos de escopo, e isso tem funcionado bem, a gente tem tido um resultado muito bacana por isso. Bom, quinto aprendizado: a gente entende que o processo é menos importante do que criatividade. Então, assim, se alguém perguntar que processo a gente usa, a gente até pode dizer que é um Scrum simplificado, né? A gente pegou o livro do Rubin, de Scrum,
e adaptamos, simplificamos bastante, e isso é o que está no nosso termo de referência. Se vocês forem lá e baixarem e lerem nosso termo de referência, se eu não me engano está lá no item 8, tem lá a nossa metodologia que é baseada no Scrum. Mas a gente foi adaptando, desde o início a gente foi adaptando, olha, isso aqui não precisa, isso aqui precisa, esse artefato aqui é desnecessário, esse outro artefato aqui, por outro lado, seria bacana a gente fazer mais vezes. Enfim, a gente foi adaptando. Sempre trabalhando com essa ideia de melhoria contínua, né? Essa ideia de insatisfação construtiva. Quer dizer, você está sempre procurando uma forma de melhorar o seu processo e usando bastante a retrospectiva e lição aprendida. Né? Isso é uma coisa que a gente leva a sério aqui e a gente usa isso para melhorar nosso processo. Mas hoje, então, quer dizer, a gente começou com o Scrum simplificado, mas hoje eu acho que a gente está naquela ideia de um método por projeto. Né? Eu já vi o Alistair Cockburn, eu acho que fala sobre isso. Quer dizer, a ideia de que como cada projeto é um projeto, cada equipe é uma equipe, cada problema negocial que você está resolvendo é um problema diferente. Os processos de projeto, né, os processos têm de ser adaptáveis. Então hoje, eu acho que a gente não faz nenhum método por projeto, acho que a gente faz um método por sprint. Cada sprint a gente chega e fala, vem cá, essa sprint aqui, essa funcionalidade, como é que é? Está bem delimitada? Tá. Você acha que precisa fazer história? Acha que não? Você entendeu? Beleza, então não precisa fazer história. E vai sem história, vai sem escrever história. Com isso a gente economiza tempo, acelera a entrega de valor, né? E economiza dinheiro, porque eu teria que remunerar a história. Então, é o melhor do mundo. Por outro lado, às vezes tem funcionalidade que é o contrário. Cara, essa funcionalidade aqui, ela é tão complexa que não é só uma história não. Acho que a gente tem que fazer um estudo técnico separado. Então, beleza, vamos embora. Então, a gente tem essa capacidade de adaptação. Né? Então, eu diria que a nossa metodologia é mais por aí. É uma questão de esse processo de criatividade. Trabalhamos com muita comunicação, né? como tem de ser. Bom, e eu coloquei esse conceito aqui, né, criatividade diante de desafio, só para fazer referência ao Taiichi Ohno, que é o cara que liderou, né, que inventou o modelo Kanban. Tem um livro dele muito bom que se chama Sistema Toyota de Produção, no qual ele apresenta o modelo do toyotismo, né, do Kanban. E ele fala isso, quer dizer, o Kanban não é uma coisa que você implanta. O Kanban ele é melhoria contínua. É você continuamente buscar oportunidades de melhoria, de redução de custo, etc. E ele fala isso, quer dizer, o importante é você ter criatividade diante de desafios. E eu coloquei essa menção a ele aqui só para dar o devido crédito. Bom, sexto aprendizado. A gente acha que trabalhar com uma métrica baseada em esforço funciona melhor. A nossa métrica hoje a gente usa o UST. Né? Uma UST equivale a 1 hora de trabalho não individual, né? Quer dizer, não é hora homem, não é posto de trabalho, e a gente usa um repertório de estimativas. E esse repertório de estimativas, ele é um repertório nosso, um repertório próprio que a gente desenvolveu, e ele é atualizável. Então a gente tem lá, por exemplo, programação de uma operação de banco no back-end, 4 USTs. Então, se você tem que fazer uma operação, uma programação no back-end, de receber dados de um formulário, enfim, limpar a variável, né, processar aquelas variáveis de alguma forma e depois gravar no banco, isso é remunerável em 4 STs. Isso está lá no nosso repertório. Então, isso é só para dizer primeiro então, que a gente tem esse repertório. Bom, mas a vantagem disso, de você ter um repertório próprio seu e atualizável, é que a gente pode remunerar coisa nossa. Então, a gente pode remunerar teste unitário, a gente pode remunerar um determinado protótipo que a gente queira desenvolver, porque a gente tem autonomia em relação à confecção do repertório. E isso não é para permitir qualquer coisa, mas é para permitir adequação ao nosso contexto. Então, vamos lembrar, a gente não acredita que processo de software é um processo fabril que se aplique de igual forma para todo mundo. A gente acha que é um processo de criação e que por isso precisa de muita coisa contextual. E você tendo uma métrica que respeite o seu contexto, isso te dá muita autonomia de gestão. A gente consegue até remunerar qualidade, consigo remunerar teste unitário. Por exemplo, amanhã alguém cria uma nova forma de... não precisa nem criar, quer dizer, a gente aprende que existe uma nova forma de fazer teste end-to-end no Angular, por exemplo, né? A gente pode
estudar, criar um item novo no repertório e começar a remunerar isso. Então a gente tem essa capacidade de inovação porque a gente tem essa capacidade de atualização da métrica. Bom, a métrica, novamente, ela é baseada em esforço, né? Ela é uma UST é 1 hora de trabalho. Só que se houver divergência, né, porque como o repertório pode mudar, a gente pode criar itens novos e assim por diante, se houver divergência, o nosso termo de referência prevê a avaliação empírica. O que é a avaliação empírica? Vamos supor que a gente acha que um item tem que ser remunerado em 3 USTs e a empresa acha que não, que tem que ser remunerado em 5 USTs. A gente pode fazer a avaliação empírica, que é o seguinte, a gente senta do lado do desenvolvedor, ele começa a desenvolver e a gente cronometra. É simples, a gente vê quanto tempo leva. Então, assim, a gente não precisa do if pug para dar a referência final da nossa métrica, né? Como se fosse a última instância do tribunal. A última instância do nosso tribunal aqui é a avaliação empírica. Vamos sentar junto, você programa aí e o cronômetro. É claro que até hoje a gente não precisou usar, porque quando você conversa com pessoas muito qualificadas, como é a equipe que a gente tem aqui, a gente chega num acordo. Cara, mas eu acho que é 3 e você acha que é 5. Então provavelmente tem alguma coisa que você está vendo que eu não estou vendo. Por que você está vendo 5? Me explica. E a gente sempre chegou a um acordo. Então, assim, em mais de 1 ano de contrato, e olha que o nosso repertório foi atualizado por diversas vezes, a gente não teve nenhum caso de ter de fazer essa avaliação empírica ainda. A gente define uma produtividade diária, está definido em 7 USTs por dia. Essa definição ela foi feita mais para impedir que a empresa terceirizada cobre excessivamente dos desenvolvedores. Então, por exemplo, se eu tenho um pedido de 14 USTs, vocês concordam que uma empresa poderia muito bem forçar um cara a trabalhar 14 horas? Não, vai terminar isso hoje, termina aí sozinho e tal. Só que a gente não quer isso. A gente quer manter essa qualidade do nosso processo, né? Essa qualidade que a gente entende que o ateliê de software traz para a gente. Então a gente limitou isso, né? Fixou a produtividade, mas para evitar isso. E vamos lembrar também que a gente fixou em 7 e não em 8, porque apesar de serem 8 horas de trabalho por dia, ninguém trabalha 8. Né? As pessoas trabalham menos. Então com isso aqui a gente respeita essa realidade do mundo do trabalho também. E além disso, não vou poder entrar em detalhe aqui, mas o que a gente lê, por exemplo, no Goldratt, no próprio Kanban, né, teoria das restrições, teoria da fila, é o seguinte, as pessoas não podem trabalhar com 100% de ocupação. Isso é ineficiente. Né? Então, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas você precisa ter um tempo de folga para tratar de imprevisto, para tratar de melhoria de processo e outras coisas mais. Então, fixar, isso deu muita... A gente acha que funcionou muito bem, e a gente até, em conversa aqui, a gente obviamente não tem avaliação empírica disso, mas a gente acha até que seria melhor se fosse 6 USTs em vez de 7. Bom, e o mais incrível de tudo é que a gente conseguiu fazer tudo isso com redução de custo. Hoje a gente gasta muito menos, né, com o ateliê de software do que a gente gastava com fábrica. E mesmo se você desconsiderar que a qualidade é muito melhor, mesmo se você comparar como se fossem iguais as qualidades, que não foram, né, hoje a gente tem muito mais qualidade, mas mesmo se você, né, supor que a qualidade fosse igual, ainda assim a gente tem um custo menor hoje, o custo absoluto e o custo relativo são menores hoje do que o que a gente tinha na época de fábrica. Bom, e por fim, o aprendizado 7 é uma aprovação prévia, ela é um aspecto fundamental da utilização da métrica. A aprovação prévia é o seguinte, nada é remunerado sem aprovação prévia. Então a gente abre uma demanda para a empresa, né, a gente abre no Gira, a demanda para a empresa, fala sobre o escopo e tal, se for o caso faz uma reuniãozinha rápida. Eles propõem a estimativa, né, uma estimativa. Olha, a gente estima que isso vai custar, sei lá, 45 USTs. A gente avalia, né, se isso está de acordo ou não, e a gente aprova. Depois que a gente aprovou, é que eles podem começar a fazer. Né? Se, por exemplo, em vez de 45 USTs seriam, vamos dizer, 45 horas, né? Se eles levarem 50 horas ou 60 horas, não interessa. A gente paga o que foi aprovado previamente, que são as 45 USTs. Então, a ideia da aprovação prévia, ela dá para a gente não só a garantia de que a gente está zelando, né, pelo
pelo nosso orçamento, que a gente sabe quanto que a gente está pagando, quanto que a gente está gastando, que a gente sabe da produtividade da empresa, né? Que a gente paga por resultado, a gente não paga por hora trabalhada. Né? A gente usa a UST como uma métrica do esforço, mas o pagamento é o que foi aprovado previamente. Se o cara levar o dobro do esforço, não importa depois. Né? Importa o que a gente aprovou previamente. Então, isso dá uma capacidade para a gente também de planejamento muito grande, né? Porque a gente sabe de antemão quanto que a gente vai ter. Inclusive, melhor do que o que a gente tinha antes, porque no ponto de função, às vezes a gente teve caso de estimada vir 300 pontos de função e a definitiva vem 500. Então, quer dizer, hoje a gente tem muito mais controle, né, com a UST do que a gente tinha com o ponto de função. É uma vantagem que a gente teve aí com a aprovação prévia. Agora, alguns erros, né, imprevistos são arbitrados em boa fé. Então, por exemplo, imagina que a equipe começou essa demanda de 45 USTs e logo depois eles descobriram que, eles iam ter que mudar várias tabelas no banco que eles não tinham previsto. Cara, nesse caso, a gente costuma sim arbitrar, né, em boa fé e aumentar o escopo. Eles pedem uma nova estimativa e a gente aumenta. Mas isso porque a gente entende que na nossa filosofia, né, na visão do ateliê, na visão do ágil também, tem coisas que você só percebe que você precisará fazer depois que você começa a fazer. Né? Se você soubesse tudo de antemão, vai para a fábrica. Né? A ideia de você ter iteração curta, de você ter muita comunicação, todas essas ideias do ágil, elas existem exatamente porque a gente não tem noção completa do escopo. Então, isso em geral a gente arbitra de boa fé. Então, no início da demanda, eles vão lá e falam, cara, 45, a gente esqueceu de um escopo. Então, a gente precisa estimar essa outra parte aqui, que vão dar mais 15 USTs para 60. Em geral, a gente aprova. Repara que é um escopo adicional. Não é que aquilo que ele vai fazer de 45, ele está cobrando mais horas porque levou mais horas. Não é isso. Ele está cobrando uma coisa que é um esforço novo. Quer dizer, ele vai ter que alterar uma tabela que não estava estimada nas 45 USTs. Então, quer dizer, é um esforço novo. Então, a gente entende que faz jus a uma remuneração nova. O que a gente evitou e aconteceu algumas vezes, e a gente não aceitou, é quando isso vem no final. Porque se isso vier no final, aí isso se mistura com o caso anterior da hora trabalhada. Né? Você não pode esperar chegar no final da sprint para me dizer que faltou isso, porque aí fica parecendo que, ainda que não seja, né, para quem está fiscalizando, até para um controle interno ou para o controle externo, pode parecer que você adequou a hora trabalhada no final. Então isso a gente não faz. Então tem que ser assim um tempo razoável. A gente até chegou a comunicar por escrito para a empresa que um tempo razoável seria até metade da sprint. Então, mas aí varia caso a caso, né? A gente analisa caso a caso. Agora, no final da sprint, aconteceu já umas 3 vezes, e as 3 vezes a gente recusou. A gente ficou até com certo dó, porque o trabalho foi feito, né? O trabalho foi feito, o esforço foi feito. Então a gente ficou até assim com o coração na mão, vamos dizer, porque a gente reconhece o esforço e a qualidade do trabalho, mas a gente teve que recusar porque a gente acha que a aprovação prévia é uma ferramenta essencial para a transparência e para a boa gestão do nosso contrato. Bom, nada é remunerado sem entregável, então se a gente abre um estudo, obviamente a gente espera um relatório, né, um resultado daquilo, né, então um entregável, e nada que seja relativo a código é entregue, é pago sem código. Então, mesmo uma história do usuário, a gente remunera a história do usuário, né, histórias de usuário, a gente remunera. Mas a empresa só faz jus ao pagamento daquilo quando o código a que aquela história se refere for entregue. Então, sem código funcionando, a gente não paga a história, por exemplo. Isso é uma coisa que está no nosso termo de referência, está previsto, mas o contrato tem funcionado bem, então a gente não tem tido esse problema. Bom, era isso. Eu coloquei aí a equipe do TR, né, a equipe responsável pela elaboração do termo de referência. O ministro João Pedro, chefe do DCD, sempre apoiou bastante o projeto. O ministro Nestor Foster também, que era o chefe da divisão de informática do Itamaraty, durante acho que cerca de 7, 8, 9 meses
de início do projeto. Enfim, então eu deixo agradecimento a toda a equipe e menciono aqui o nome do Alexandre Gomes, que foi a primeira pessoa que me ensinou essa expressão ateliê como um contraponto à fábrica, né? Então, de certa forma, a gente usa aqui a expressão ateliê por causa dele. Mas deixo aqui o agradecimento e o parabéns também a toda a equipe do MRE, incluindo toda a equipe nossa da gestão da infra, da segurança, toda a equipe de terceirizados do desenvolvimento, da infraestrutura, do helpdesk, enfim. Acho que a gente tem uma equipe bastante forte, bastante comprometida aqui na MRE e o resultado e a qualidade desse contrato existe por causa disso. Bom, algumas referências eu deixei aqui, mas vocês podem ver na palestra depois. E, enfim, acho que é isso. Obrigado.